Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde, sexta-feira, eu tô passando aqui porque eu quero deixar uma palavra que eu estava lendo nesta tarde. E o Senhor Jesus, tocou no meu coração para que eu fizesse esse vídeo para deixar, para a meditação dos irmãos. Eu vou ler Mateus 12, a partir do versículo 38, 39, 40, 41 e 42. Que vai falar o milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão a do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Só até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra vai dizer para nossas vidas. É o Senhor Jesus, Ele está respondendo para os escribas e os fariseus que pediram: Mestre, queremos um sinal da tua parte. Senhor Jesus, nos dá um sinal da tua parte para a nossa vida. O Senhor, os escribas e os fariseus pedindo ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vem falando, Geração má, adúltera, pecadora, vocês não terão nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, que já está escrito o que aconteceu, o que aconteceu com Jonas, o que aconteceu na pregação dele, as pessoas que se arrependeram, que a Bíblia vai dizer, que Jonas, ele desobedeceu ao Senhor Jesus, quando Jesus, mandou ele ir para a terra de Nínive para pregar, para que aquelas pessoas se arrependessem dos pecados que haviam cometido, que estavam cometendo, porque o pecado estava grande demais, estava cheirando mal às narinas do Senhor Jesus. Deus se irou a ponto de querer destruir essa cidade. Mas o Senhor, ele, por um momento, ele tocou no coração de Jonas e liberou uma mensagem para que o profeta Jonas ele fosse pregar para aquele povo, para que eles viessem se arrepender. E Jonas desobedeceu, não quis ir, mas no final das contas ele teve que responder o chamado do Senhor, teve que obedecer a ordem de Deus, porque o Senhor permitiu que ele fosse parar, no ventre daquela baleia, como nós já sabemos da história de Jonas, que a baleia o engoliu e o vomitou lá na terra de Nínive, onde o Senhor Jesus havia mandado ele ir pregar para aquele pessoal se converter dos seus maus caminhos. E Jonas não queria ir, o profeta Jonas foi desobediente, mas no final das contas Jesus ele faz assim com a gente. Ele vai nos dando ordens para que nós venhamos fazer a vontade dele, mas se porventura eu e você endurecer o coração e não fazermos aquilo que o Senhor manda que nós façamos, as coisas vão apertar. Porque Jesus ele não volta com a palavra dele, e quando ele dá uma ordem tem que ser obedecida. Ainda que o homem não queira, mas ele vai obedecer. Se não for no amor, vai ser na dor. Quando o Senhor pede algo, é melhor que obedeçamos e que venhamos fazer aquilo que o Senhor está pedindo, para que as mãos do Senhor não venham pesar sobre a minha e sobre a tua vida, e nós venhamos ter que fazer na dor. Então é melhor que nós façamos no amor, é melhor obedecer. Quando o Senhor pede, é melhor que nós obedecemos. E Jonas, ele tinha que pregar o evangelho para
que esse povo, né, da Síria fosse, né, resgatado, porque se esse pessoal não se arrependesse, provavelmente toda a cidade seria destruída, porque esse era o plano do Senhor, se eles não obedecessem. Então o Senhor enviou Jonas para que pregasse o evangelho. E o bom disso tudo é que Jonas desobedeceu, mas no final das contas ele foi e fez o ide do Senhor, né? E quando ele fez, o rei, né, rasgou a sua veste e se vestiu de pano de saco e reconheceu os seus pecados. E aquela cidade se arrependeu. E o Senhor Deus não destruiu a cidade. O Senhor Deus voltou atrás nos seus planos e não destruiu por causa que o povo se arrependeu. Aqui, irmãos, o que o Senhor Jesus vem falando para mim e para a tua vida? Que Deus ele pode ter até um decreto na nossa vida para fazer algo, para destruir algo. Mas se nós nos colocarmos na posição que ele pede para nós ficarmos, e se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele sara a nossa terra. Como fala naquela palavra, né? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu sararei a terra. O Senhor Jesus, ele dá a palavra, mas se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, ele sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados e nos dá mais uma nova oportunidade de fazermos diferente. Isso é que essa palavra está querendo dizer. Então, quando esses fariseus pedem um sinal, o Senhor Jesus diz ali, o sinal já está aí, vocês já sabem o que tem que fazer. Tem que se arrepender dos pecados, tem que se converter verdadeiramente para que possas, né, ter algo de bom da minha parte. É o que o Senhor Jesus está falando nessa palavra. E ele deu o exemplo de Jonas. Você já tem um exemplo, o Senhor quis dizer aqui, ó. Mas ele já respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe darei outro sinal, senão o do profeta Jonas. Já está aí. Nós já temos, né, irmãos, aqui na palavra os exemplos que o Senhor Jesus, ele abomina o pecado, que o Senhor Jesus, ele sara, ele cura, ele salva, ele batiza, ele faz. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, tomar nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. E a rainha também, né, ele dá o exemplo também da rainha do sul, que era a matriarca, a mãe, né, naquela época a mãe de um dos reis mais ricos daquela época, uma mulher poderosa, uma mulher rica, cheia de riquezas. Quando ela ouviu falar de Salomão, da sabedoria de Salomão, ela saiu da terra dela, ela saiu do lugar dela e ela foi lá ver de perto, testificar com os próprios olhos dela o que falavam de Salomão. Porém, quando ela chega perto de Salomão, ela começa a ver as riquezas de Salomão, ela começa a ver os cuidados que ele cuida dos seus servos, o amor que ele tem nas coisas de Deus, o jeito que ele cuida de tudo, dos seus empregados, dos seus afazeres, das coisas de Deus, do templo do Senhor. Ela se agrada tanto, ela se surpreende tanto com aquilo que ela vê, que ela vê que realmente o que falavam foi verdade. Ela acreditou naquilo que ela viu de perto, né? Que o Senhor estava com Salomão e que Salomão era um homem caprichoso, era um homem, né, rico, e ele era sábio. Ela começou a fazer muitas perguntas difíceis para ele, né, com um pensamento de que ele poderia não saber responder algumas coisas que ela perguntara, porém Salomão se mostrou sábio, porque Deus deu uma sabedoria a Salomão. E ele conseguiu responder todas as perguntas difíceis que a rainha de Sabá fez para ele. E ela deu muitas riquezas. Ela deu muito ouro, muita prata, muito linho caro, tecidos caros naquela época para Salomão, para o rei Salomão, porque ela ficou perplexa de ver, né, a sabedoria de Salomão. Que ela, na hora que ela ouviu falar, ela não acreditou, ela teve que ir lá comprovar de perto.
Assim como Jonas teve que parar, né, no ventre do peixe para poder obedecer, a rainha de Sabá saiu da sua zona de conforto e foi até Salomão para poder acreditar no que ela estava vendo. E ela saiu de lá dizendo que o Senhor realmente estava com Salomão, que Salomão era um homem sábio. E o que ela fez? Ela abençoou ainda mais a vida de Salomão. Salomão não precisava, ele já era rico, muito rico. Ele não precisava de mais nada, mas ela mesma, se ela fez questão de dar para Salomão ainda mais ouro, ainda mais riquezas, porque ela saiu de lá daquele lugar impactada com a sabedoria de Salomão que vinha de Deus na vida dele. Ela viu que aquele homem, ele tinha algo de especial, ele tinha algo a mais, ele tinha algo diferente naquela vida. E era Deus. Deus deu a sabedoria a Salomão, né? E Salomão era um homem muito rico e muito sábio. E ela saiu dali quebrantada, ela acreditou. E o que o Senhor Jesus quer falar mais uma vez aqui, quando ele dá o exemplo da rainha de Sabá? Que nós não devemos desacreditar do Senhor, nós devemos acreditar. Não devemos pagar para ver, devemos acreditar no Senhor Jesus. Crer que Ele tem poder para fazer, restituir, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, o Senhor deixa esses dois exemplos para mim e para a tua vida. Quando os escribas pedem que sinal, Deus já fala claramente. Os sinais já estão aí. Salomão era rico em sabedoria, rico em dinheiro, rico em sabedoria. A rainha de Sabá não acreditou, era uma mulher rica, poderosa. Ela não precisava sair da zona de conforto, do lugar de conforto dela, onde ela tinha tudo para poder se chegar perto de Salomão. Mas, porém, quando ela viu falar da grandeza da sua sabedoria, ela foi até a ele para poder saber e ver, testificar com os próprios olhos dela se realmente Salomão era tudo aquilo que as pessoas diziam. E hoje com o Senhor Jesus não é diferente, irmãos. Quantas pessoas não acreditam nos milagres do Senhor? Quando vê que tem um lugar abençoado onde a presença do Senhor brada, quantos vão de curiosidade? Vamos lá ver se realmente é verdade, se Deus está mesmo na vida daquele pastor, na vida naquela igreja, na vida daquela mulher de Deus que todo mundo fala que tem Deus na vida. Então nós somos testados, né, irmãos, a todo tempo, nós cristãos. O Senhor Jesus era testado a todo tempo. Quando andou aqui na terra, os fariseus, os escribas, que eram escritores da lei de Moisés, andavam a todo tempo rodeando o Senhor Jesus, nas pregações do evangelho de Senhor Jesus. Eles o tempo todo eles estavam atrás de Jesus para ver algo, para poder apontar o Senhor, para dizer que ele não era Deus, que o que ele estava fazendo estava errado. Hoje não é diferente, irmãos. Na nossa vida não é diferente, não. Nós estamos aqui, nós somos como o rei Salomão, vamos botar, né, para o dia de hoje. Nós estamos igual o rei Salomão e as pessoas são a rainha de Sabá, que tem tudo, mas quer saber o que nós temos na nossa vida, o que você carrega dentro de você. E Jesus já deixou o exemplo para nossas vidas na Bíblia. Só nós lemos a palavra do Senhor, irmãos. Que nós venhamos ficar com essa palavra abençoada nessa tarde, porque Deus, ele é tremendo e nos ajuda, ele nos abençoa, ele nos capacita e ele deixou a bússola para que nós venhamos estudar a palavra do Senhor e dar exemplos para que quando alguém venha para perto da gente para ver se Deus está na nossa vida, que eles possam ver o Senhor verdadeiramente na nossa vida. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa tarde de sexta-feira, uma tarde abençoada, uma tarde ao qual o Senhor nos trouxe até aqui para estar ouvindo essa palavra abençoada. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser como Salomão, né? Quando alguém chegar para ver se realmente nós somos sábios no Senhor, se o Senhor está na nossa vida, se Deus está trabalhando, se está fazendo algo na nossa vida, se nós estamos realmente com o Senhor na nossa vida, que nós possamos fazer com que quem chegue perto da gente saia impactado, de ver que realmente o Senhor está na nossa vida, amém? Sim, eu agradeço essa oportunidade de estar pregando essa rica palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém?